informações importantes trazidas pelo companheiro Rodrigo Matos, do UOL, sobre Lucas Paquetá. Uma informação que eu trouxe hoje, inclusive, ontem, na verdade, hoje também no meu blog, ontem no canal, é uma informação trazida primeiro pelo site The Athletic, né? Pelo Roshan Thomas, que é o setorista do The Athletic no West Ham United, uma informação que é relevante no contexto, que é o seguinte: se o time for rebaixado, o West Ham está na zona de rebaixamento a 7 pontos do último time fora da zona, que é o Nottingham Forest. Está bem, bem complicada a situação. Faltam muitos jogos, mas a situação não é nada boa para o West Ham United, que tem jogos difíceis pela frente. Essa equipe, se for rebaixada, os jogadores perderão 50% do salário. É uma cláusula padrão que o clube londrino adota nos contratos dos seus atletas. Cai pela metade do salário, inclusive do Paquetá. E eu confirmei isso, essa informação depois, porque de repente o Paquetá podia ter um contrato diferente, Paquetá, o Castelhanos, o Bowen, sei lá, alguns jogadores, mas não. Todo mundo tem esse contrato padrão, cai pela metade do salário. Aliás, essa é uma das razões pelas quais para o Paquetá pode ser interessante para o Brasil, porque o Flamengo pagando menos do que paga um clube da Premier League, até pela questão do câmbio, é Libra que é o real, caindo pela metade, o salário dele no Flamengo, no mínimo, vai ser muito próximo ou maior do que ele ganharia lá, né? Tudo indica. Então, o rebaixamento está muito próximo. Ele quer voltar ao Brasil, ele quer voltar ao Brasil. Falaremos já, vou mostrar aqui a coluna do Rodrigo Matos, sempre fazendo um ótimo trabalho. Aliás, o Rodrigo Matos é repórter, que apura notícia e traz notícia, não é especulador, não é como esses caras que ficam aí chutando um monte de coisa. Cobrir o mercado não é um problema. Todos nós temos que estar atentos às notícias do mercado, faz parte do jornalismo esportivo, mas esse negócio do ano inteiro falando em contratação, especulando 500 nomes, pelo amor de Deus, não dá, né? Falta muita seriedade, infelizmente. Mas tem gente séria trabalhando, o Rodrigo é um deles, que faz um ótimo trabalho também, atento às questões de contratações no mercado da bola, nesse período de janela aberta. A janela na Inglaterra fecha no dia 2 de fevereiro e no Brasil no dia 3 de março. Ou seja, os times ingleses, só podem contratar até o dia 2, mas podem vender depois do dia 2 de fevereiro para times, por exemplo, do Brasil, que tem a janela aberta até 3 de março. Então, essa é uma situação também relevante. No último vídeo, inclusive, aqui no canal, eu mostrei os próximos jogos do West Ham e levantei uma possibilidade, que é algo que as pessoas que estão trabalhando na tentativa de convencer o time londrino a vender o jogador para o Flamengo, inclusive, já analisaram a questão. A sequência de jogos do West Ham é muito pesada, então se eles perderem muitos pontos, e os times que estão à frente, logo à frente, que são o Forest e o Leeds United, abrirem vantagem de 7 para 12, 13, 15 pontos, eles podem chegar, por exemplo, no começo de março, nos últimos dias da janela brasileira de contratações, percebendo que o rebaixamento é inevitável, ou quase isso, e talvez isso até torne viável uma negociação do Paquetá agora. Mas o mais factível ainda é para o meio do ano. Mas o West Ham aos poucos está sendo dobrado, porque percebe que o jogador não quer ficar, a situação vai ficando um pouco embaraçosa, é uma tentativa de, pelo menos, levantar uma grana, né? Porque aquela grana que poderiam ter levantado na venda para o Manchester City, isso não vai acontecer mais, né? Não vai acontecer. Era uma possibilidade grande, mas teve aquela questão da acusação de envolvimento em apostas e tudo mais, e isso brecou a negociação com o City, passou a oportunidade, Paquetá, que acabou não indo para o time do Pepe Guardiola. E sobre a chegada do Paquetá possível, se o Flamengo pode se desfazer de um dos seus jogadores, que eu estou pelo lado direito. O Paquetá ele pode jogar ali pela direita, no lugar está jogando Carrascal, jogou Gerson, jogou Everton Ribeiro, um ponta armador, né, por ali, um armador que joga pelo lado direito. Pode jogar também por dentro, pode jogar na função do Arrascaeta, pode jogar como segundo volante ao lado do Pulgar, ou do Jorginho, ou do Everton Araújo, ou do Alan, ou do De La Cruz, sei lá. Ele pode jogar em várias funções, mas eu acho que se ele chegar, ele vai barrar o Carrascal. No primeiro momento, que eu imagino, todo mundo disponível, se for jogar, ele entra, sai o Carrascal. É o que eu imagino. Ele é mais jogador que o Carrascal, né? Vamos ver aqui, olha, coluna do Rodrigo Matos, né? Rodrigo escrevendo no seu blog no All Sport. O West Ham sinaliza ao Flamengo que aceita vender Paquetá. Falta acordo. Muito bem. O que diz o Rodrigo Matos, tá? Ele explica que o West Ham, pela primeira vez, sinalizou para o Flamengo que aceita vender o Paquetá. Até então, o clube inglês tinha dito nas conversas que não tinha intenção de negociá-lo. Tá? E eles devem agora discutir valores, né? O Flamengo chegando a um teto de 40 milhões de euros, eu acho que um time da Premier League parece pouco, mas eles vão ter que tentar chegar num consenso.
os contatos já vêm acontecendo há mais de um mês, né? Informa que o Rodrigo, e houve um avanço agora nessas conversas com o West Ham admitindo uma negociação. Até então, o West Ham não queria nem ouvir proposta, ainda mais lutando contra o rebaixamento, né? Mas o atleta manifestou a sua vontade de deixar o clube, né? Ele está contundido com uma lesão nas costas, por isso que ele não está jogando até com infiltração, pelo que eu apurei. E o David Sullivan, né, que é o dono do West Ham, né, acabou aceitando conversar sobre a transferência, porque percebe que o jogador está mesmo disposto a voltar ao Brasil. E o time está muito ameaçado de rebaixamento para a segunda divisão do Campeonato Inglês. Ainda não há um preço definido, o Flamengo sabe que não será uma demanda fora da realidade, tipo 70 milhões de euros, porque não dá para pagar essa grana toda. E o Flamengo espera chegar até os 50 milhões de euros aproximadamente, até os 40, perdão, milhões de euros aproximadamente. Então, até o Rodrigo frisa que não significa que exista um acerto financeiro entre as partes. Uma transação difícil, negociação dura. O West Ham pagou 61 milhões de euros pelo Paquetá quando comprou o Lyon, teve chance de vender por mais de 80. Até informar mais cedo esse número, lembrava esse número o João Castelo Branco, a ESPN. Então, é uma negociação complicada, mas houve esse avanço, o dono do West Ham admitindo a venda, pelo menos admitindo a venda, o que não era, digamos assim, algo aceitável. Os caras não queriam nem pensar nessa possibilidade. Agora já admitem a venda, então houve aí um avanço. O Rodrigo registrando no seu blog. Vejamos aí como vai ser, se a coisa vai caminhar de fato na direção de uma negociação do Lucas Paquetá com o Flamengo. Eu sugiro até que vocês vejam no canal do Falso 9, aqui no YouTube, o vídeo que ele fez analisando o Lucas Paquetá atual. O que eu tenho visto, até na imprensa, algumas pessoas avaliando o Paquetá, assim, a impressão que a gente tem é que essas pessoas não viram mais o cara jogando. Lembro ali da seleção, na Copa do Mundo, de 2022, que foi o ano em que ele saiu do Lyon para a Premier League. Ele já tinha crescido muito no Lyon. No Milan ele mal jogou, no Lyon ele foi bem. Eu lembro que eu comentei pelo OneFootball alguns jogos, vários jogos do Campeonato Francês naquela temporada anterior, né? A temporada que ele chegou, aliás, ao futebol da França, né? E o Paquetá se desenvolveu bastante ali. Tanto que chamou a atenção do West Ham, foi para o futebol inglês e poderia ter ido para o Manchester City se não fosse aquela situação lá das apostas que acabou brecando uma negociação que o levaria a jogar no elenco do Pep Guardiola. Poderia ter jogado lá do De Bruyne no meio campo. Jogando com o De Bruyne, com o Bernardo, com o Haaland, com aqueles caras todos. E acabou não indo, né? Acabou ficando lá nos Hammers, como são conhecidos lá os torcedores, as pessoas que são do West Ham United. Então, a realidade é que assim, o jogador cresceu, o jogador evoluiu, é um jogador mais forte fisicamente, com passe qualificado, que tem uma boa visão de campo, que dá assistências. Eles não têm números maiores, como se registrou, inclusive, o Vitor Falsodov nesse vídeo de análise muito bom, porque ele joga num time que faz poucos gols, um time que é um dos piores do campeonato. Agora, jogando no Flamengo, ele vai, na realidade do nosso futebol aqui sul-americano, brasileiro, ele estaria ao lado de jogadores da primeira linha aqui do nosso futebol. Né? Jogadores de qualidade de um time que faz muitos gols, que cria muitos gols. Então, é outra situação, é outro cenário, é outro panorama, né? Seria outro panorama. Então, é importante entender isso também. E é um jogador muito versátil, acho que seria uma contratação muito boa. Ele tem 28 anos, né? E querendo voltar para o Flamengo, né? Querendo jogar no Flamengo. Enfim. O Resenha de Craque perguntando se o Flamengo vai tentar um atacante nessa janela. Olha, pode ser que sim, mas eu acho que está mais agora para não contratar nenhum centroavante nessa janela, talvez só na próxima. Mas está a tempo ainda. Mas nesse momento, o que está me parecendo é que vai ficar para depois. Tá? A janela do meio do ano oferece muito mais alternativas. Né? O West Ham aceitando vender. A partir daí começa a rolar um papo. Gente, 1.700 likes. Vamos chegar pelo menos a 3.000 likes, né? Pelo menos 3.000 likes acho que é razoável, né? O Holanda Lima falando, ele acha que é uma covardia com o clube, os caras não jogam nada, faz o time se rebaixar, depois quer sair. Ele é Flamengo, mas se fosse com a gente, qual seria a reação? A gente que ele fala rubro-negro. Eu também acho isso. Eu acho que o correto o Paquetá quer sair, então o Flamengo negocia com o West Ham, ele joga até o final da temporada, se dedica para tentar evitar o rebaixamento e depois, havendo um acordo entre os clubes, ele vem para o Flamengo.
Mas eu acho que ele tem que ajudar o time ao máximo, tentar evitar o rebaixamento. Isso aí, sem dúvida alguma. Se o jogador sai do meio agora, muito ruim, até para a imagem dele junto ao clube, né? Pô, não é legal. Pô, o torcedor vai ficar bem chateado. E não vai ser por acaso, né? Não é por acaso. Você vai sair no meio do campeonato, quando o time precisa de você para tentar escapar de um rebaixamento. Aldirceu Santos. No Flamengo, o Paquetá era um pouco preguiçoso. É que voltando agora, ele pode relaxar. Gente, você está pensando, Aldirceu, no jogador de 2018. O cara está fora há um tempão, é outro jogador. Cara. Assista uns jogos aí e tal, procura uns vídeos aí.